Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill, com o sistema. Capítulo 51. Depois de ouvir as descrições do grupo, Najenda teve uma ideia geral da situação. Mesmo assim, ela queria confirmar algo. Então, ele era hostil com você? Não, de jeito nenhum, respondeu Akame. Mas quando eu disse que ia matar Kuromi, ele me dirigiu uma breve intenção de matar. Como o assassino número 1 do Nighthawk, Akame era altamente capacitado para detectar hostilidade e sede de sangue dos outros. Era uma habilidade que ela havia aprimorado na unidade de assassinatos do Império. Seu antigo comandante, Gozuki, também possuía a capacidade de sentir a intenção assassina do mundo. Essa habilidade provou ser inestimável ao lidar com espiões. Isso só prova que ele não é realmente hostil conosco, não é? Disse Najenda. Nesse caso, eu diria que ele é alguém que vale a pena recrutar. Ela continuou. Os acontecimentos desta noite podem ser considerados tanto de azar quanto de sorte. Mas, pelo menos, esse encontro direto nos poupou do trabalho de observá-lo de longe. Então, chefe, você está planejando convidá-lo para se juntar ao Nighthawk? Perguntou Leone. Sim. Vamos ver se surge uma oportunidade. Quero falar com ele pessoalmente. Najenda assentiu. Assim como ela fez ao recrutar Akame, revelando deliberadamente sua localização para que a unidade de assassinato do Império enviasse Akame para assassiná-la, ela planejou criar uma oportunidade para uma conversa direta. Vamos ganhar mais um novo camarada, Sheele disse animadamente. Sheele tinha cabelos roxos longos e soltos, olhos roxos combinando e uma profunda predileção pela cor. Toda a sua roupa, incluindo seu vestido estilo Sheogsan, era roxa. Entre os Nighthawk ela era a única que usava óculos, o que lhe dava uma aparência discreta e elegante. Apesar de bonita, era conhecida por ser desajeitada e um pouco cabeça de vento. Seu Teigu, cortador da criação, êxtase, era uma arma enorme em forma de tesoura, capaz de cortar qualquer coisa. Era também altamente durável e podia ser usado para defesa. Minnie, no entanto, cruzou os braços. Não fique tão animada ainda. Esse cara pode nem aceitar a oferta. Ele pode ser tão teimoso quanto o General Budo. A garota de cauda dupla e cabelo rosa, Minnie, era a atual portadora da artilharia romana Teigu do tipo arma, abóbora. Pequena e fofa, ela usava um vestido rosa claro que combinava com seus cabelos e olhos. Embora suas feições fossem adoráveis, sua personalidade era afiada com um toque de arrogância. Najenda era originalmente a dona de abóbora, mas depois de perder o olho e o braço direitos durante sua deserção, graças a Esgiate, ela não estava mais em condições de usar uma Teigu do tipo pistola. Vendo que Minnie era uma atiradora nata, ela confiou a arma a ela. Dito isso, continuou Najenda, Bly ocupa um cargo de comandante na unidade de assassinatos do Império, certo? Você descobriu alguma coisa depois de interagir com ele? Akame balançou a cabeça levemente. Considerando a aparência jovem de Bly, mais ou menos da mesma idade de Kuromi, era difícil para ela acreditar que ele ocupava uma posição de alto escalão. Entendo. Então vamos mandar o exército revolucionário enviar alguém para investigar, decidiu Najenda. A base da unidade de assassinatos do Império está fortemente protegida. É realmente seguro enviar alguém para lá? Perguntou Akame, um pouco preocupado. Não se preocupe. Temos um usuário de Teigu especializado nesse tipo de trabalho, disse Najenda, confiante. Unidade de assassinato do Império, quartel-general da base. O período de férias havia chegado ao fim, e era hora de os membros da unidade de assassinato deixarem de lado seu lazer. Depois de passar por um treinamento rigoroso e implacável, eles eram disciplinados o suficiente para se controlar. O que se seguiu foi o aumento programado da dose da droga. Em intervalos regulares, a base realizava esses chamados aprimoramentos em todos os membros da unidade de assassinato. Mas, na verdade, o aprimoramento de drogas não era nada mais do que um disfarce. O que os pesquisadores estavam realmente fazendo era uma lavagem cerebral. Desde que Bly mostrou os documentos confidenciais a Kuromi e aos outros, eles descobriram a verdade por trás dos aprimoramentos. No entanto, apesar de saberem, eles ainda não tinham vontade de resistir. De bom grado, submeteram-se à lavagem cerebral mais uma vez. Todo o processo era simples. Os membros da unidade de assassinato eram levados para uma câmara subterrânea designada, onde eram sentados em cadeiras, com as mãos algemadas. Um sedativo era então injetado para fazê-los dormir. Uma vez inconsciente, o condicionamento começaria, hipnose e reforço psicológico, todos centrados em um único comando central. Nunca traia o Império. Entretanto, a sessão de lavagem cerebral de hoje foi interrompida. Bly, você está tentando atrapalhar nosso trabalho? Aumentar o efeito das drogas é uma ordem estrita dos superiores. Você não tem o direito de interferir. Se os superiores descobrirem o que você está fazendo, você deve entender as consequências. Enquanto a equipe se preparava para escoltar os membros da unidade de assassinato para a sessão agendada, eles foram parados por Bly. Aprimoramento por drogas? Lavagem cerebral não seria um termo mais preciso? A expressão de Bly escureceu um pouco enquanto ele falava em um tom indiferente. Ao ouvir isso, os pesquisadores ficaram pálidos em choque. Você está dizendo isso na frente deles? Kuromi, Kelly e o restante da unidade de assassinato estavam por perto. Os superiores os proibiram terminantemente de descobrir a verdade por trás desses aprimoramentos. Qualquer um que vazasse esse segredo seria executado. Até os próprios pesquisadores podem ser punidos se a verdade for revelada. Mas na realidade, Kuromi e os outros já sabiam da lavagem cerebral há algum tempo. Eles simplesmente não se importavam. No momento, suas expressões estavam cheias de preocupação, não pela lavagem cerebral em si,
mas pelas potenciais consequências de um confronto direto entre Bly e os pesquisadores. Nenhum deles tinha percebido completamente o quão severas foram as ações de Bly. É isso mesmo, Bly disse, seu tom tão casual como se estivesse discutindo o clima. Não só eu disse isso na frente deles, eu também mostrei os documentos. Então, o que você planeja fazer? Os pesquisadores ficaram surpresos. Você é louco? Você tem alguma ideia do que isso significa? Você deve ter um desejo de morte. Por que desperdiçar seu tempo com essas ferramentas? Um dos funcionários zombou. O que planejamos fazer? Obviamente vamos denunciá-lo aos superiores. Você será tratado em breve. O ressentimento deles em relação a Bly já estava fervendo desde o último incidente com os materiais da besta perigosa. Eles foram forçados a deixar esse assunto de lado, mas nunca o esqueceram. Agora, Bly lhes deu a desculpa perfeita para a retaliação. Foi somente nesse momento que Kuromi e os outros perceberam o quão séria a situação era. O que você quer dizer? O comandante Bly vai ser punido? A expressão de Kuromi ficou tensa, sua voz afiada com urgência. Claro, ele cometeu um grande tabu, ele será executado. Embora eu duvide que seja rápido. O membro da equipe sorriu friamente. Antes disso, ele passará por um interrogatório extenso. Não só ele, Seryu também será tratado como cúmplice. No entanto, apesar dessas ameaças, Bly e Seryu não demonstraram nenhum traço de medo. Eles permaneceram calmos, indiferentes. Na verdade, a expressão de Seryu lentamente se transformou em algo perturbado. Capítulo 52. É realmente tão sério? O comandante Bly vai ser punido pelo Império por nossa causa? Isso tem que ser uma piada, certo? Comandante, por favor, explique a eles. Ainda pode haver uma chance, certo? Ao saber que o comandante Bly e o comandante Seryu estavam prestes a ser punidos, todos na unidade de assassinato entraram em pânico. Eles já tinham perdido muitos camaradas, e agora até mesmo seus dois comandantes mais confiáveis estavam prestes a ser tirados deles. A expressão de Kuromi escureceu com tristeza, mas se esse era o decreto do Império, não havia nada que ela pudesse fazer. Se ela tivesse pensado em mudar esse destino, ela e Akame não teriam se separado, e seus antigos companheiros não teriam sido descartados um após o outro. Chance? Continue sonhando. Mesmo que implore por misericórdia agora, é tarde demais. Os funcionários riram arrogantemente. Assistir Bly e Seryu rastejando seria divertido, mas vê-los sendo torturados era muito mais satisfatório. Mestre, posso matá-los? Seryu zombou enquanto se virava para Bly. A risada dos funcionários parou abruptamente. A arrogância que eles tinham acabado de demonstrar desapareceu, substituída por puro terror enquanto eles olhavam para Seryu. Oh, o que você pensa que está fazendo? Preciso mesmo dizer isso? É claro que estou aqui para julgar vocês, malfeitores. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Seryu, não de arrogância, mas um sorriso distorcido e aterrorizante. Vê, você ousa? O que você está fazendo é um crime grave. Uma ofensa capital. Alguns funcionários gritaram, tentando desesperadamente invocar as regras da unidade de assassinato do Império para intimidar Bly e Seryu. Outros já haviam decidido fugir, virando-se rapidamente para escapar. Não deixem ninguém vivo. Bly falou calmamente. Com a aprovação de seu mestre, Seryu e Koro entraram em ação. A maioria da equipe era composta por pessoas comuns com pouca habilidade de combate, mas tinham seus próprios meios de sobrevivência. Cada um deles escondia uma droga especial nos molares, muito mais potente do que a usada pelos membros da unidade de assassinato. Embora os efeitos fossem mais fortes, os efeitos colaterais também eram graves. Seus corpos incharam rapidamente, os músculos se expandiram até que suas roupas se rasgaram, transformando-os em figuras monstruosas. Matar você. Veias saltadas cobriam seus rostos, suas falas eram arrastadas e suas mentes estavam turvas. Mas, no fim das contas, pessoas comuns ainda eram pessoas comuns. Por mais que a droga aumentasse suas habilidades, ela nunca conseguia preencher a enorme lacuna de força. Nesse ponto, não havia espaço para misericórdia. Se Bly os deixasse vivos, seus superiores certamente iriam atrás dele e de Seryu. Eliminá-los agora pelo menos nos daria algum tempo. Ele nem precisou usar o jutsu do Kamui duplo. As habilidades básicas do seu Manjeki Sharingan e as espadas duplas pretas e brancas do seu Shingu foram mais do que suficientes para esmagar esses tolos. Poucos momentos depois, com a cabeça do último membro da equipe decepada por Seryu sem deixar vestígios de emoção, todas as pessoas presentes foram exterminadas por Bly e Seryu. Seryu então ordenou que Koro devorasse os corpos, deixando para trás apenas manchas de sangue e vestígios da batalha. Observando o massacre se desenrolar diante de seus olhos, Kuromi, Kelly e os outros ficaram em silêncio atordoados. Comandante, isso não torna sua situação ainda mais perigosa? Kelly foi o primeiro a falar, com a voz ligeiramente trêmula. É verdade, mas e daí? Bly permaneceu calmo. Vocês precisam pensar bem nisso. Tudo o que fiz foi pelo bem de vocês. Vocês realmente acreditam que a lavagem cerebral não os afetou em nada? Depois de sofrer lavagem cerebral, nenhum de vocês é o mesmo de antes. Isso não os assusta? Seja sua lealdade inabalável ao Império resultado de lavagem cerebral ou não, você não vai acreditar em mim se eu disser agora. Mas com o tempo, você vai perceber a verdade. Bly tinha uma teoria. Devia haver uma razão para os membros da unidade de assassinato serem submetidos a lavagens cerebrais regulares. Se a lavagem cerebral fosse permanente, não haveria necessidade de repetir o processo tantas vezes, o que significa que seus efeitos foram temporários.
Se Kuromi e os outros não fossem mais submetidos a isso, o poder da lavagem cerebral sobre eles desapareceria gradualmente. Comandante, de repente você nos conta tudo isso, mas não sabemos o que fazer. Sim, não conseguimos resistir a eles como você fez. E mesmo se fizéssemos, seríamos executados. Devemos obedecer ao Império sem questionar. Os membros da unidade de assassinato ficaram sobrecarregados e seus pensamentos estavam confusos. Você realmente acha que essas pessoas representavam o Império? Que só porque elas ordenaram que você fizesse algo, você tinha que obedecer? Bly falou sem rodeios. Agora, eu sou o responsável pela unidade imperial de assassinato. Eu serei o único a mudar o sistema. Você não precisa se preocupar, eu assumirei a responsabilidade por tudo. E Koro e eu ajudaremos você a retornar ao caminho da justiça. Seryu pegou Koro e sorriu para eles. Sua expressão brilhante e alegre contrastava fortemente com o olhar sanguinário que ela exibia durante a luta. Koro, já tendo digerido os corpos, retornou à sua forma habitual. Se você não quer perder mais nenhum companheiro, então confie em nós. Eu posso não representar o Império, mas pelo menos sou melhor que aqueles caras. E além disso, eu sou seu líder. Bly sorriu. Suas palavras ressoaram profundamente. Ele não apenas evitou desafiar diretamente a lavagem cerebral que eles haviam sofrido, mas seu argumento era inegavelmente persuasivo. Em nenhum momento ele pediu que traíssem o Império. Não quero perder mais nenhum camarada, e não quero perder você também, comandante. Confio em você. Kuromi foi o primeiro a falar. Os outros concordaram com a cabeça. Bly não estava tentando se rebelar contra a unidade de assassinatos, ele queria mudá-la internamente. Isso era algo que eles podiam aceitar. Os funcionários mortos hoje eram apenas uma fração do total. O restante não fazia ideia do que havia acontecido ali. A base continuaria funcionando normalmente. Enquanto isso, os pesquisadores responsáveis pela lavagem cerebral ficaram intrigados com a falha da unidade em se apresentar à Câmara Subterrânea no prazo previsto. Quanto aos funcionários mortos, era como se tivessem desaparecido sem deixar rastros. Ninguém sabia o que havia acontecido com eles, exceto Bly, Seryu e Kuromi. Koro até consumiu os ossos deles, e seria fácil limpar o sangue restante e as cicatrizes de batalha. Bly simplesmente informou aos pesquisadores que um incidente interno havia ocorrido, levando ao misterioso desaparecimento de vários membros da equipe. Como resultado, essa rodada de lavagem cerebral foi temporariamente cancelada. Enquanto isso, enquanto o caos se instalava na unidade imperial de assassinato, um espião do exército revolucionário se infiltrou na capital. Espreitando perto da base da unidade, eles aguardaram o momento perfeito para atacar, utilizando a habilidade de transformação da Fundação Gaia de Teigu. Capítulo 53. O chamado superior de alto escalão da unidade imperial de assassinato era um oficial do Palácio Real chamado Saikyu. Seu status só ficava atrás do de primeiro-ministro honesto. Na verdade, Saikyu foi o fundador da unidade imperial de assassinato. Por enquanto, a notícia do que havia acontecido na unidade de assassinato ainda não havia chegado até ele. Até Saikyu perceber o que estava acontecendo. Bly tinha controle total sobre a unidade, uma janela de tempo suficiente para ele realizar muitas coisas. Hoje, como de costume, Bly e Seryu lideraram a unidade de assassinato para treinamento. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa, 1 ponto de sistema. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 3. Recompensa, 3 pontos de sistema. A unidade de assassinato concluiu com sucesso seus objetivos de treinamento, e Bly ganhou um número substancial de pontos de sistema ao longo do caminho. Embora alguns membros tenham se machucado, o clima geral era alegre e relaxado. Afinal, o comandante Bly havia reformado o sistema da unidade de assassinato, abolindo completamente a política anterior de punição. Eles não precisavam mais temer serem punidos por se machucarem, nem perderiam companheiros tão facilmente. A única coisa que os preocupava agora era o destino dos comandantes Bly e Seryu, ambos os quais desafiaram descaradamente as ordens de seus superiores. No caminho de volta do lado de fora dos portões da base, Bly avistou um pequeno gato preto na grama próxima. Parecia um vira-lata e estava ferido. Ao ver o gatinho ferido, Bly imediatamente se aproximou. Mestre? Seryu, percebendo seus movimentos, perguntou confuso. Bly se agachou e cautelosamente estendeu a mão para tocar o gatinho. Depois de alguns gestos hesitantes, ele percebeu que não estava sibilando nem ecoando. Isso era um bom sinal. Significava que o gatinho era naturalmente dócil. Ganhando confiança, Bly acariciou gentilmente a cabeça do gatinho. Claro, se ele atacasse de repente, ele seria capaz de reagir instantaneamente. Miau. O gatinho preto não resistiu nem um pouco. Se alguma coisa pareceu gostar da atenção. Ah, é um gatinho, e parece machucado. Seryu também se aproximou. Sim, a pata dianteira está machucada e ele parece fraco, provavelmente desnutrido. Bly observou cuidadosamente sua condição. Que gatinho fofo. Kuromi e os outros também estavam reunidos. Parecia que Kuromi gostava de animais pequenos e adoráveis. Primeiro tratarei dos ferimentos e depois encontrarei um bom lar para ele. Enquanto falava, Bly levantou o gatinho pelo pescoço e o aninhou em seus braços. O gatinho permaneceu calmo, não o arranhou nem sibilou. Em vez disso, ele aninhou a cabeça nele. Que coisinha bem comportada. Pena que não podemos ter animais de estimação, suspirou Kelly. A questão não era apenas se eles poderiam ter animais de estimação, a unidade imperial de assassinato os havia privado de toda a liberdade pessoal. Se você quiser manter um animal de estimação, isso pode ser arranjado. Assim que eu assumir o controle total da unidade de assassinato, eu removerei essas restrições.
As palavras de Bly continham uma certeza silenciosa. Assumir o controle total? Kelly e os outros trocaram olhares, supondo que Bly devia ter algum plano para negociar com os superiores. No entanto, as intenções de Bly eram muito diferentes do que eles imaginavam. E assim, com o gatinho nos braços, Bly o trouxe para a base. Normalmente, apenas animais designados para experimentação eram permitidos lá dentro. Mas como era Bly quem carregava o gato, os guardas não disseram nada. Na verdade, o gato de rua ferido era Chelsea disfarçada. Ela possuía a Teigu Fantasmagoria, Fundação Gaia, que lhe permitia se transformar em qualquer coisa que desejasse por meio de pura força de vontade. Disfarçar-se como uma gata de rua ferida tornou mais fácil para ela se mover despercebida perto da base da unidade de assassinato imperial. Seu plano original era encontrar uma oportunidade de se infiltrar na base, mas ela não esperava que as coisas tomassem um rumo tão inesperado. Quando Bly caminhou em sua direção mais cedo, seu primeiro instinto foi correr. No entanto, considerando sua aparência atual, uma gata com uma perna dianteira machucada, correr rápido demais pareceria antinatural. Para evitar levantar suspeitas, ela escolheu permanecer parada, fingindo obediência enquanto observava cuidadosamente a situação. Se as coisas piorassem, ela sempre poderia abandonar a missão e escapar. O que surpreendeu Chelsea, no entanto, foi o quão inesperadamente bondoso seu alvo, Bly, acabou se mostrando. Ele realmente pretendia levá-la para a base e tratar seus ferimentos. Claro, ele não era um alvo de assassinato, mas sim um alvo de vigilância. O exército revolucionário encarregou Chelsea de monitorar Bly para determinar se ele era alguém que eles poderiam recrutar. No final, as ações de Bly a favoreceram. Ela já estava procurando uma maneira de se infiltrar na base. Embora isso fosse essencialmente entrar na Cova dos Leões, espionagem sempre foi um jogo perigoso. E até agora, ela nunca falhou. Ela confiava tanto em suas próprias habilidades quanto nas capacidades de seu Teigu. Bly carregou a gatinha preta, Chelsea disfarçada, para o salão. Ele pediu aos técnicos de laboratório medicamentos adequados para tratar ferimentos de animais, incluindo desinfetantes, antes de começar a tratar os ferimentos. Serial, Kuromi e os outros estavam por perto, observando. A habilidade da Fundação Gaia era realmente formidável. Até agora, Bly ainda não tinha notado que o pequeno gato preto era na verdade um humano transformado. Contanto que Chelsea não agisse de uma forma que contradissesse o comportamento típico dos felinos, ninguém descobriria seu disfarce. Miau! Quando o desinfetante foi aplicado, Chelsea até fingiu estremecer e se debater um pouco, o que tornou seu ato ainda mais convincente. Os pontos fortes da Fundação Gaia eram evidentes, mas também eram suas fraquezas. Ela não tinha nenhuma habilidade real de combate, o que a tornava mais adequada para reconhecimento, infiltração e assassinato. Foi só quando ele começou a tratar o ferimento que Bly percebeu que algo estava errado. Chelsea havia criado o ferimento usando as habilidades cosméticas de seu Teigu. Era tão real que era virtualmente indistinguível de um ferimento real a olho nu. No entanto, os olhos de Bly estavam longe de ser comuns. Com a percepção aguçada de seu Manjek Sharingan, ele detectou a menor inconsistência. O único erro de Chelsea foi sua falta de informações sobre o Manjek Sharingan. Nem mesmo o exército revolucionário, nem ninguém no mundo, sabia a verdade sobre os olhos de Bly. Como resultado, Chelsea permaneceu completamente alheia ao fato de que seu disfarce já havia sido exposto. Superficialmente, porém, Bly não demonstrou nenhuma reação. Ele simplesmente continuou cuidando do ferimento do gatinho preto com paciência e cuidado. Internamente, porém, ele estava agora em alerta máximo. Este gato era quase certamente um humano transformado, provavelmente devido à habilidade de um Teigu. Em um mundo cheio de todos os tipos de Teigu bizarros, alguém capaz de se transformar não era particularmente surpreendente. Por enquanto, ele não tinha intenção de expô-la. Em vez disso, ele queria ver o que aquele pequeno gato preto estava planejando fazer em seguida. Capítulo 54. Bly imaginou que a explicação mais provável era que o gatinho era um espião enviado pelo exército revolucionário. Afinal, o maior inimigo da unidade de assassinato do Império, e praticamente o único, era o exército revolucionário. A unidade havia sido criada especificamente para combatê-los. Embora a possibilidade de um espião estrangeiro não pudesse ser completamente descartada, era altamente improvável. Estrangeiros tinham pouco a ver com eles. Depois de cuidar do ferimento do gatinho preto, Bly o enfaixou e até amarrou um pequeno laço. Embora já suspeitasse que havia algo errado com a pequena criatura, ele estava disposto a jogar junto. Agindo como se nada tivesse acontecido, Bly casualmente foi procurar comida para o gatinho. Ainda tem alguns salgadinhos na base. Vamos dar uns biscoitos por enquanto, ele disse. Não existia comida especializada para gatos neste mundo, e mesmo que existisse, seria preciso reunir os ingredientes e fazê-la do zero. Além disso, este pequeno não era realmente um gato, mas um humano. Dessa perspectiva, biscoitos eram, na verdade, uma escolha melhor do que comida de gato. No entanto, os biscoitos tinham sido todos comprados por Kuromi, e alguns deles ainda não tinham sido misturados com ingredientes medicinais. Bly precisava verificar primeiro. Kuromi, você pode dar alguns dos seus biscoitos para o gatinho? Se for só um pouquinho, tudo bem. Considerando que era Bly quem estava perguntando, e o fato de Kuromi ter uma queda por animais fofos, ela cedeu. Claro, não precisa dar muitos. Não é como se ele pudesse comer tanto. Bly pegou alguns biscoitos pequenos e colocou-os numa tigela pequena. Observando, Chelsea pensou consigo mesma, esse cara é surpreendentemente atencioso. Se ele tivesse jogado os biscoitos no chão, ela teria que aturar a sujeira. Ter uma tigela era muito melhor. Mantendo sua atuação, Chelsea naturalmente cheirou a comida antes de começar a comer. Kuromi, Kelly e os outros se reuniram como crianças curiosas, observando o pequeno gato preto comer. Como nunca tiveram um animal de estimação antes, eles acharam a visão fascinante.
Ser encarada por tantas pessoas deixou Chelsea um pouco desconfortável. Sério? Esses caras nunca viram um gato comer antes? Ela pensou, mas de novo fazia sentido. Pelo que ela sabia, a unidade imperial de assassinato não tinha liberdade nenhuma. O Império os havia moldado em nada mais do que puras máquinas de matar. Chelsea entendia bem a unidade de assassinato. A organização a qual ela pertencia anteriormente, o Warburg, entrou em choque com eles de frente. No final, o esquadrão de elite da unidade sofreu pesadas perdas, enquanto o Warburg foi completamente exterminado, exceto pela própria Chelsea. Mais notavelmente, seu líder, Mehraidid Warburg, foi morto por Akame quando ela ainda estava na unidade de assassinato. Mehraidid foi uma das figuras-chave que finalmente levaram Akame a desertar para o exército revolucionário. Miau. Depois de terminar os biscoitos que Bly lhe deu, a gatinha preta não pediu mais nada, apenas enfiou as patas na comida e descansou. Parece que ela está cheia, observou Bly. Cyril estendeu a mão, querendo acariciar o gatinho. Chelsea manteve sua personalidade de gata bem comportada. Ao mesmo tempo, ela ficou desconfiada da pequena criatura branca ali perto. Parecia um cachorrinho inocente, mas havia algo estranho nele. Afinal, existiam teigus biológicos. Esta coisinha poderia muito bem ser um deles. Chelsea levantou a guarda contra Coro. Depois, preciso dar um banho e desparasitar. Deve haver algumas ervas no laboratório para desparasitar. Vou dar um banho primeiro e depois cuidar da desparasitar, Bly disse de repente. Um banho? Desparasitação era uma coisa, mas banho era outra. Chelsea não conseguiu evitar sentir-se um pouco envergonhada. Mesmo estando no corpo de uma gatinha, ser banhada por outra pessoa significava ser tocada por toda parte. Só esse pensamento a deixava desconfortável. Não importa o que acontecesse, ela ainda era humana por dentro. Mas naquele momento, ela não tinha escolha a não ser continuar. Abandonar a missão não era uma opção. Como assassina, ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para completar sua missão. Mesmo que isso significasse sacrificar um camarada importante, ela precisava estar preparada para ceder quando necessário. Tais sacrifícios eram um preço necessário, e ela acreditava que valiam a pena. Foi por isso que na história original, embora Chelsea soubesse que Akame era a principal razão para a aniquilação de Warburg, ela não demonstrou hostilidade em relação a ela. Como membros do exército revolucionário, seus interesses em comum tinham precedência, e Chelsea tratava Akame bem. No mínimo, a queda de Warburg enfraqueceu severamente a unidade de assassinatos do Império e também levou Akame a se juntar a eles. Para Chelsea, esses sacrifícios valeram a pena. Agora, tudo o que ela tinha que fazer era cerrar os dentes e aguentar. Afinal, ela estava no corpo de um gato. Isso não deveria ser tão insuportável. Enquanto isso, Bly nem sequer havia considerado se o gatinho preto era macho ou fêmea. Ele não estava pensando demais, apenas sentia que dar banho em um gato de rua era o caminho natural. Mas antes que ele pudesse levar o gatinho para tomar banho, um convidado inesperado chegou da unidade de assassinatos do Império. Comandante, o general Egiat está aqui, relatou um jovem a Bly. Tudo bem, vou encontrá-la, Bly assentiu levemente. O aparecimento repentino de Egiat não o surpreendeu mais. Enquanto se preparava para encontrá-la, ele segurava o pequeno gato preto nos braços. Se o soltasse, não havia como prever se ele tentaria atacar Kuromi e os outros. Era mais seguro ficar de olho nele. General Egiat? Aquela mulher, considerada a mais forte do Império? Chelsea, ainda aninhada nos braços de Bly, estava bem ciente da reputação de Egiat. Para o exército revolucionário, ela era a inimiga mais perigosa, o maior obstáculo entre eles e a derrubada do primeiro-ministro Onés. Encontrar Egiat nesta missão foi inesperado, mas Chelsea permaneceu calma. Mesmo que ela ficasse cara a cara com Egiat, ela estava confiante de que não seria exposta. O Teigu de Egiat era puramente ofensivo, não tinha habilidades para conter sua fundação Gaia. Chelsea tinha certeza disso. Bly havia dado apenas alguns passos para fora da área de descanso quando encontrou Egiat no canto do corredor. Você já está aqui? Eu estava prestes a sair e cumprimentá-lo, Bly disse, parando no meio do caminho. A mulher parada diante dele era de tirar o fôlego, vestida com um uniforme militar com um boné combinando. Sua presença exalava poder. Ela era Egiat, a mais forte do Império. Bly. Egiat tinha acabado de começar a falar quando seu olhar pousou no pequeno gato preto em seus braços. Você gosta desse tipo de coisinha? Ela perguntou, parecendo um pouco surpresa. Capítulo 55. O que Egiat realmente quis dizer é que ela não esperava que Bly gostasse de criaturas tão fracas. Em contraste, ela não tinha interesse nesses chamados bichinhos fofos. Algo tão frágil, ela poderia matá-lo com um movimento de pulso, e mesmo assim, não seria satisfatório. Bem, eu gosto de animais pequenos, como gatinhos e cachorrinhos, Bly admitiu com um aceno de cabeça. Entendo. Então você tem uma queda por coisinhas fofas? Que fofura, disse Egiat com um sorriso provocante. Bly de repente sentiu como se estivesse sendo ridicularizado. Egiat acabou de compará-lo a uma garotinha? Não, eu só. Antes que ele pudesse esclarecer, Egiat o interrompeu. Não precisa explicar. Não se preocupe, não vou contar a ninguém sobre esse seu segredinho fofo. Ficará entre nós. Para Egiat, ver esse lado mais suave de Bly não era desagradável. Na verdade, só aumentava ainda mais seu desejo de dominá-lo. Enquanto isso, Chelsea, aninhada nos braços de Bly, ria silenciosamente para si mesma. Isso não era mais apenas um segredo entre os dois, ela, como uma terceira parte inesperada, tinha acabado de ficar a par disso. Egiat, no entanto, não deu a Bly nenhuma chance de argumentar e rapidamente mudou de assunto. Bly, ouvi falar que você repeliu Nighthide antes. Muito bem. Ela o elogiou sem hesitar. Há até um boato circulando de que, assim como eu, você os deixou ir só para poder desfrutar de uma batalha ainda mais emocionante no futuro. Bly sentiu que esse boato tinha ido longe demais.
Dito isso, se ele realmente tivesse se esforçado ao máximo naquela época, com a brutalidade do primeiro ataque de Kamui duplo, Night-High teria sofrido perdas devastadoras, e ele poderia ter saído ileso, mas não havia razão para isso. Ele não tinha rancor contra Night-High, por que desperdiçar o esforço lutando contra eles? Como esperado, somos bastante compatíveis. Quando chegar a hora, você deveria vir trabalhar para mim, disse Ejiate diretamente. As pupilas de Bly se estreitaram ligeiramente. E quando exatamente será esse momento? As palavras de Ejiate afastaram completamente qualquer pensamento persistente sobre sua provocação anterior. Depois que eu conquistar as tribos do norte, será a hora certa, respondeu Ejiate sem o menor sinal de dissimulação. No momento eles são a maior ameaça, além do exército revolucionário. Algumas pessoas estimam que o império levará pelo menos 1 ano para subjugá-los. Ela sorriu, sua expressão transbordando de confiança inabalável. Mas eu vou mostrar a eles o que é o verdadeiro poder. Esse tal de 1 ano é uma piada. Não vou levar 6 meses não, nem meio mês, para arrasar a região norte. Até lá, com minhas conquistas militares, você terá construído sua própria reputação e méritos. O primeiro-ministro honesto não ousará se opor. E se o fizer, tenho maneiras de fazê-lo concordar. Enquanto ela falava das tribos do norte, seu sorriso perigoso carregava uma certeza absoluta, uma confiança inabalável nascida da força absoluta. Para ela, o exército de 400 mil homens das tribos do norte não passava de um enxame de formigas insignificantes. Eu entendo. Bly assentiu levemente. Superficialmente, ele não demonstrou nenhuma reação, mas interiormente não estava satisfeito. Ainda havia muitas coisas com as quais ele tinha que lidar. A situação com a unidade de assassinato imperial já havia progredido até esse ponto. Ele não podia simplesmente abandoná-la no meio do caminho. Ele tinha que ir até o fim, pelo menos até que tudo estivesse resolvido ali. Claro, Bly não estava ajudando a unidade de assassinato por pura boa vontade. Ele estava gradualmente trabalhando em direção ao seu próprio objetivo, estabelecer uma organização própria. Serial e os membros da unidade imperial de assassinato eram os candidatos perfeitos. Quando ele assumisse o controle total da unidade, formar sua própria organização seria o próximo passo natural. O Império, Ejiate, o Exército Revolucionário, Night-High. Por que ele deveria servir a alguém? Ainda assim, Bly não disse nada a Ejiate. Em vez disso, ele simplesmente reconheceu as palavras dela com uma resposta curta. Não havia necessidade de mencionar seus planos antes que Ejiate lidasse com as tribos do norte. Se ele tocasse no assunto agora, sem dúvida isso a desagradaria, talvez até a faria se voltar completamente contra ele. Dada sua enorme necessidade de controle, ela era mais do que capaz de fazer exatamente isso. É claro que não vou deixar você no mesmo nível das 3 bestas. Você será meu vice-general, ninguém além de mim terá autoridade para dar ordens a você, nem mesmo o ministro honesto, acrescentou Ejiate. Ao ouvir isso, Chelsea sabia que precisava acelerar sua missão. No mínimo, antes de Ejiate subjugar as tribos do norte, ela tinha que determinar se Bly era alguém que valia a pena recrutar para o exército revolucionário. Tudo bem, Bly assentiu novamente. Mas, você não parece muito feliz. A posição não é boa o suficiente para você? Ejiate refletiu. Não, não é isso. Eu sempre fui assim, não é? Bly disse com um sorriso um pouco sem graça. Ele simplesmente não era do tipo que sorria com frequência, só isso. Ejiate não insistiu mais no assunto. Em vez disso, ela gentilmente segurou ambos os lados do rosto dele com as mãos. É por isso que você deveria sorrir mais. Você realmente fica muito bem quando sorri. Você é a primeira pessoa a dizer isso, comentou Bly. Talvez seja porque eu sou direto, respondeu Ejiate sem hesitação. Ela sempre foi direta. A menos que realmente não entendesse alguma coisa, ela não hesitava em falar o que pensava. Isso é muito óbvio, Bly concordou. Ejiate soltou o rosto e continuou. Tenho bastante tempo hoje, então vou ficar por aqui e assistir você trabalhar. Me mostre o lugar primeiro? Tudo bem. Bly não esperava que Ejiate ficasse. Ele presumiu que ela apenas repassaria algumas informações e iria embora, como fez da última vez. Mas eu ainda preciso dar um banho nesse rapazinho. Por que você não se senta um pouco? Bly sugeriu. Então, aos seus olhos, essa coisinha é mais importante que eu? O olhar de Ejiate ficou visivelmente mais frio. Não, é que acabei de voltar do treinamento da unidade de assassinato lá fora, então preciso me lavar também. Pensei em dar um banho nela ao mesmo tempo, Bly explicou casualmente e imperturbável. Ele não esperava que Ejiate se incomodasse com algo tão trivial, mas, felizmente, ele reagiu rapidamente. Enquanto isso, Chelsea, ainda em sua forma de gatinha, quase se arrepiou de alarme. Ela mal conseguiu suprimir sua reação. Qualquer movimento incomum poderia deixar Ejiate desconfiado. Um momento atrás, Bly estava lutando para lidar com Ejiate. Agora foi a vez do Chelsea. Ela tinha se esquecido completamente da situação do banho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Esqueça. Vá tomar seu banho. Eu vou dar uma olhada por aí sozinha, disse Ejiate antes de entrar casualmente no cômodo mais próximo. Acontece que era a sala de descanso da unidade de assassinato. Lá dentro estavam Serial, Kuromi e os outros. Apesar de ver tantas pessoas lá dentro, Ejiate não demonstrou surpresa. Vocês são os membros da unidade de assassinato, correto? Sim, General Ejiate, respondeu Kuromi respeitosamente. Os outros também demonstraram expressões de reverência. Embora fosse a primeira vez que encontravam Ejiate pessoalmente, eles já tinham visto seu retrato antes, então a reconheceram imediatamente. General Ejiate, onde está o comandante Bly? Kuromi perguntou. Ele levou um gato para tomar banho, respondeu Ejiate. Oh, eu vejo. Kuromi relaxou um pouco. Ela estava preocupada que o general Ejiate tivesse vindo para incomodar o comandante Bly sobre o incidente da última vez. Afinal, o misterioso desaparecimento daqueles membros da equipe acabaria vindo à tona. O que está pensando? Está preocupado que eu faça algo com Bly?
Os olhos penetrantes de Ejiate imediatamente captaram o breve lampejo de alívio no rosto de Kuromi, deixando-a curiosa. No entanto, ela não estava pensando nos funcionários desaparecidos. Ela não só não tinha a mínima noção do assunto como, mesmo que soubesse, não se importaria nem um pouco. Não, de jeito nenhum. Kuromi rapidamente recuperou a compostura e balançou a cabeça como se nada tivesse acontecido. É assim mesmo. Ejiate sorriu, sua presença dominando completamente Kuromi. Como general do Império, Ejiate já tinha autoridade absoluta sobre ela. Tendo sido condicionada pela unidade de assassinato imperial por tanto tempo, não havia como Kuromi desafiar abertamente um superior. General Ejiate, há algum motivo para sua visita hoje? Serial perguntou, ficando em posição de sentido por hábito. Nada demais. Vim ver Bly e verificar seu trabalho, respondeu Ejiate casualmente. Realmente parece que o general Ejiate e o mestre são próximos. Você sempre arranja tempo para visitá-lo, Serial disse, sua voz cheia de admiração inocente. É isso mesmo, Ejiate admitiu sem hesitação. Ele até salvou minha vida uma vez. Você poderia dizer que ainda devo um favor a ele. Ao ouvir o quão próximos o comandante Bly e o general Ejiate eram, Kuromi ficou mais interessado. E a julgar pelas palavras de Serial, Ejiate arranjou tempo para visitar Bly, apesar de sua agenda lotada. Não era apenas um bom relacionamento, era próximo. Se houvesse assuntos urgentes, isso seria compreensível. Mas se Ejiate viesse só para ver Bly, então isso era suspeito. É? O mestre realmente salvou o general Ejiate antes? Serial ficou visivelmente surpreso. Os demais membros da unidade de assassinato também foram pegos de surpresa. Parecia que o comandante Bly era ainda mais extraordinário do que eles imaginavam. Afinal, o general Ejiate era conhecido como o mais forte do Império. Kuromi, no entanto, permaneceu indiferente. Ela já havia testemunhado Bly matar sem esforço uma besta perigosa de superclasse com seus próprios olhos. Mesmo que a besta estivesse hibernando e não em condições de pico, o fato de Bly tê-la derrotado tão facilmente falou muito sobre sua força. Se ela tivesse sido a única a enfrentá-lo, não teria tido uma vida tão fácil. Ejiate não se preocupou em explicar e não se importou com a interpretação deles. Naquela época, ela ainda não havia adquirido seu Teigu, o extrato demoníaco. Se tivesse, nenhuma mera besta perigosa de superclasse seria uma ameaça para ela. Mas ela nunca deu desculpas por suas perdas. A verdade era que Bly a havia salvado e não havia como negar. Então em breve farei dele meu vice-general. Isso deve resolver o favor. Ejiate falou como se fosse uma questão simples. Claro, ela nunca pretendeu que Bly parasse como vice-general. Seu plano real era empurrá-lo para a posição de general. Esse era o objetivo final do plano de desenvolvimento Bly de Ejiate. Aos olhos dela, promover Bly diretamente a vice-general já era uma recompensa generosa. E de uma perspectiva normal certamente era. Quem mais poderia subir tantos postos em tão pouco tempo? Até mesmo Ejiate, a mais forte do Império, havia escalado seu caminho através de anos de esforço. Quando chegou pela primeira vez à capital imperial, ela havia participado de vários torneios, vencendo todos eles antes de ser finalmente aceita no exército. Mas Bly tinha suas próprias ambições, e se tornar o segundo em comando de Ejiate não estava de acordo com seus planos. Entendo. O general Ejiate é tão gentil. Serial sorriu, genuinamente feliz pelo futuro brilhante de seu mestre. Para ela, isso não passava de uma boa notícia. No entanto, Kuromi e Kelly tiveram reações diferentes. Se Bly se tornasse o vice-general de Ejiate, isso não significaria que ele não estaria mais no comando da unidade imperial de assassinato? A expressão de Kuromi vacilou. Ela hesitou por um momento antes de perguntar. Então o comandante Bly não será mais nosso superior? Claro. Mas se você sentir falta dele, pode sempre visitá-lo em minha casa, disse Ejiate casualmente. Ela desconhecia completamente os regulamentos rígidos que governavam a unidade imperial de assassinato. Caso contrário, ela não teria feito tal sugestão. Tudo bem, murmurou Kuromi, parecendo um pouco abatido. Ela esperava que Bly continuasse como comandante, mas em questão de dias ele já estava sendo transferido. E o próximo líder? Não, era quase certo que quem quer que assumisse não seria diferente dos anteriores. Nem todo mundo tinha a coragem de Bly desafiar abertamente ordens de oficiais de alto escalão. Mas diante do general Ejiate, Kuromi não podia reclamar. Enquanto isso, do outro lado, Bly já havia levado o pequeno gato preto para a casa de banho. Ele planejou dar banho no gatinho primeiro e se preocupar consigo mesmo depois. Quanto ao que ele havia dito a Ejiate antes, tinha sido apenas uma desculpa. Sabendo muito bem que aquele gato preto era na verdade alguém transformado, não havia a mínima chance de ele tomar banho ao lado deles. Enquanto ele preparava a água morna e estava prestes a colocar o gatinho na bacia, um pensamento lhe ocorreu. Ele provavelmente deveria confirmar primeiro se era um gato macho ou fêmea. Então, ele levantou o gatinho preto para olhar mais de perto. Naquele momento, o Chelsea se sentiu completamente sem esperança. Ela continuou se lembrando. Esses sacrifícios eram necessários. Eles valiam a pena pela missão. Por isso, o gatinho preto nas mãos de Bly não demonstrou nenhum sinal de constrangimento. Uma mulher. Bly ficou surpreso. Isso não significava que esse gatinho preto provavelmente era uma mulher disfarçada? Capítulo 57. Claro, ainda havia a possibilidade de um homem ter se transformado em uma gata. Para um Teigu, tal transformação não seria difícil. Bly pensou consigo mesmo que seria melhor simplesmente presumir que o gato era macho, ou melhor ainda nem pensar nisso. Ainda assim, enquanto dava banho no gatinho preto, ele instintivamente evitava certas áreas sensíveis. Enquanto isso, Chelsea fez o melhor que pôde para suprimir seu constrangimento, deixando Bly manusear seu corpo sem resistência. Para sua surpresa, o toque dele era gentil, mas eficiente. Ainda era humilhante, mas pelo menos não era insuportável.
O que chamou a atenção de Chelsea foi como ele parecia estar evitando certas áreas deliberadamente, seja passando por cima delas rapidamente ou pulando-as completamente. Será que ele tinha descoberto? Ela rapidamente descartou o pensamento. Isso era impossível. Contanto que ela não escorregasse seu teigu, a Fundação Gaia nunca havia falhado antes. Além disso, não havia o menor traço de suspeita em seu rosto. Enquanto Chelsea pensava nisso, Bly já havia terminado de lavá-la. Ele a tirou da bacia, esvaziou a água suja e a encheu novamente com água morna e fresca antes de colocá-la de volta lá dentro. Coçando suavemente o queixo do gato preto, ele disse em voz baixa: "Tudo bem, você pode se lavar agora." Ao ouvir isso, Chelsea de repente sentiu que esse cara era inesperadamente gentil. Em um império tão sombrio quanto este, especialmente na capital imperial, era raro encontrar alguém como ele. Se ele fosse apenas um cidadão comum, não seria surpreendente. Mas Bly era alguém que ocupava um cargo gerencial na unidade imperial de assassinatos e até mesmo conquistar o favor do general Esgiat. Ele era inegavelmente um indivíduo poderoso. No estado atual do Império, quase todos com poder estavam contaminados pela corrupção e pelo crime, incluindo o exército revolucionário. Matar era matar, não importava a justificativa. Nenhum dos lados era inocente. E ainda assim, neste mundo cruel, ele foi gentil o suficiente para cuidar de um gato de rua. Para o Chelsea, isso era realmente uma coisa rara. Talvez tenha sido por isso que o exército revolucionário ordenou que ela o monitorasse em vez de assassiná-lo. Mesmo assim, ela não podia julgar Bly tão rapidamente, ela precisava observá-lo por mais algum tempo. Agora ela tinha certeza de que ele não suspeitara de nada antes. Provavelmente era apenas sua gentileza natural. Com isso em mente, Chelsea se concentrou em desempenhar seu papel adequadamente, agindo exatamente como um gato de estimação deveria. Depois que o gatinho preto ficou limpo, Bly usou uma toalha para secá-lo. Ele então colocou o gatinho no quarto do lado de fora do banheiro, fechando a porta atrás de si enquanto se preparava para tomar seu próprio banho. Ele não estava preocupado com a possibilidade de ele fugir. Se ouvisse a porta se abrindo, ele perceberia imediatamente e não daria a chance de causar problemas. Claro, Chelsea não revelaria sua identidade em um momento como aquele. Ela ainda precisava permanecer disfarçada e observar Bly atentamente. Se nada inesperado acontecesse, ela planejava permanecer em sua forma de gatinha até que sua missão fosse concluída. Por enquanto, Chelsea se aninhou na cama de Bly para descansar, aproveitando a oportunidade para examinar seu quarto. Era simples, arrumado e escassamente mobiliado, longe da imagem bagunçada e rústica que ela havia imaginado. Na época em que ela trabalhava para um certo governador, esse homem era um completo desleixado, cheirando a álcool todos os dias. Aquele governador era cruel e tirânico, e quando Chelsea tropeçou na Fundação Teigu Gaia em seu cofre de tesouro, ela aproveitou a oportunidade para assassiná-lo antes de se juntar ao exército revolucionário. 10 minutos depois, Bly saiu do banheiro. Ele vestia o traje padrão da Unidade Imperial de Assassinato, um traje todo preto e justo, projetado para combate e furtividade. Miau! Ao vê-lo retornar, o gatinho preto imediatamente se levantou, pulou da cama e caminhou lentamente até ele, quase como se já o tivesse aceitado como dono. Bly suspirou internamente. Esse cara estava realmente comprometido com o ato. Se não fosse pelo seu Manjek Sharingan ter detectado a leve anomalia naquele ferimento antes, nenhuma pessoa normal jamais suspeitaria que aquele pequeno gato preto fosse realmente humano. Pegando o gatinho, ele voltou para a área de descanso, onde Esgiat ainda estava esperando. Você voltou. Parece que terminou de se lavar, observou Esgiat, ao vê-lo com roupas limpas. Sim, eu também limpei, respondeu Bly, colocando o gatinho preto, agora imaculado, no chão. Eu ainda não entendo por que você se importa tanto com uma coisa tão pequena, Esgiat comentou indiferentemente. Embora ela visse isso como um lado raro e fofo de Bly, entendê-lo era outra questão completamente diferente. Esse tipo de coisa não precisa de um motivo. Não tem nada de complicado, disse Bly com um toque de impotência. Ele nem sabia como explicar para Esgiat. Mestre, o senhor não deveria dar um nome a ele? Como fez com Coro? Cyril perguntou de repente. Boa observação. Poderia muito bem dar um nome a ele. Bly assentiu levemente. Já que a pessoa que virou gatinho era tão dedicada ao ato, ele achou que poderia muito bem participar. Vou chamá-lo de Shade. Bly não era muito bom em dar nomes às coisas, e como era um gatinho preto, o nome Shade parecia apropriado. É um nome bem direto, mas soa bem, comentou Cyril. Cyril estava sendo educado, mas Esgiat foi mais direto. Bly, parece que dar nomes não é exatamente o seu ponto forte. Enquanto isso, Chelsea estava secretamente se divertindo. Embora não fosse uma informação importante, ainda assim era um tanto divertida. Acho que está um pouco deficiente. Bly admitiu. Então, você pode me mostrar o lugar agora? Perguntou Esgiat. Claro. Será um prazer atendê-lo, Bly respondeu com um aceno de cabeça. Ele também tinha algumas coisas que queria perguntar a Esgiat. Ao ver Bly pegar o gatinho novamente, Esgiat ergueu uma sobrancelha. Você vai trazer isso com você? O quanto você gosta dessas coisinhas? Não, ele ainda está ferido e não se recuperou totalmente. Preciso ficar de olho nele, explicou Bly naturalmente. Na verdade, ele tinha inventado a desculpa na hora. Mas havia alguma verdade nisso. Ele realmente não podia se dar ao luxo de perder aquele pequeno de vista. Claramente, Bly não tinha intenção de deixar Esgiat descobrir a verdadeira identidade do gatinho. Ah, você é mais atencioso do que eu esperava. Não sabia que você se importava tanto comigo. Ao ouvir as palavras de Bly, Chelsea ficou um pouco surpresa. Capítulo 58. Com o pequeno gato preto nos braços, Bly levou Esgiat em um passeio pela base da unidade de assassinato imperial. Você é realmente incrível, mestre. Mesmo caminhando ao lado do general Esgiat, você permanece completamente à vontade.
Cyril os observou saindo juntos, sorrindo com admiração. No entanto, os outros membros da unidade de assassinato, incluindo Kuromi, não estavam tão animados. Afinal, o comandante Bly logo os deixaria. Eles finalmente encontraram um superior que valia a pena seguir só para perdê-lo tão cedo. Os sentimentos de Kuromi eram os mais complexos de todos. Parecia que Bly havia se tornado mais do que apenas uma figura importante aos seus olhos. Ah, certo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, disse Bly enquanto caminhava ao lado de Esgiat. Como ela estava livre hoje, era uma boa oportunidade de interrogá-la sobre o funcionamento interno do Império. O que foi? Esgiat perguntou casualmente, como se estivesse lhe dizendo para perguntar o que quisesse. Estou um pouco curioso. Além da facção do primeiro-ministro honesto, há alguma outra facção no palácio? Bly foi direto ao ponto. Ele ainda não tinha certeza se a facção de Honest dominava completamente o palácio ou se havia outras forças se opondo a eles. A julgar pelo quão corrupta a capital imperial havia se tornado, era óbvio que a influência de Honesto era avassaladora. Se você quiser colocar dessa forma, há também a chamada facção da consciência, é assim que os rebeldes os chamam. Esgiat respondeu com indiferença. Eles estão sob a proteção do grande general Budo, incluindo o ex-primeiro-ministro. Se não fosse por isso, Honesto já os teria exterminado há muito tempo. Mas não se preocupe, aquele velho linhadura do Budo segue rigorosamente os decretos ancestrais e não interfere na política. Ele só usa sua autoridade para proteger aqueles oficiais. Claro, não há garantia de que ele não intervirá se atingir o seu limite. Mas quando chegar a hora eu lidarei com ele. Eu queria lutar com ele de qualquer maneira. Depois de ouvir a explicação de Esgiat, Bly entendeu melhor a situação. Naturalmente, ele já ouvirá falar do grande general Budo. Ele era o comandante supremo do exército imperial, descendente de uma longa linhagem de generais que serviram ao império por gerações. Era um dos poucos indivíduos no império que poderia ser chamado de o mais forte, estando ao lado de Esgiat. Embora Budo protegesse certos oficiais conscienciosos, eles eram impotentes contra Honesto e permaneciam na defensiva. Ainda assim, pelo menos a facção de Honesto não tinha controle total sobre todo o império. Então, presumo que você esteja do lado do primeiro-ministro? Comentou Bly. Pode-se dizer que sim, respondeu Esgiat com um leve aceno de cabeça. Aquele cara serve aos meus interesses, contanto que ele me deixe entrar em batalha. É tudo o que importa para mim. O Império está enfrentando crises internas e externas, não é mesmo? Além dos rebeldes, também há tribos Oxis do Norte, Oeste e Sul de olho em seu território, continuou Bly, querendo esclarecer a situação geral. Sim, e de vez em quando piratas andam soltos pelas costas do sul, acrescentou Esgiat. Mas eu lidarei pessoalmente com essas tribos. Quanto ao Budo, aquela velha relíquia pode estar em desacordo conosco, mas ele é confiável o suficiente para manter a capital imperial sob controle. Entendo. Era tudo o que eu precisava saber. Bly obteve as respostas que procurava. No mínimo, ainda havia funcionários no palácio com consciência. Nem todos eram podres até a medula. Quanto a essa conversa, ele não se importava que o gatinho preto a ouvisse. O exército revolucionário provavelmente já sabia de tudo isso, de qualquer forma. Bly terminou de mostrar a base a Esgiat. Não havia muito para ver, já que a base em si não era muito grande. Na maior parte do tempo, eles apenas conversavam enquanto caminhavam. Quando a conversa terminou, Esgiat estava pronta para ir embora. Então, vou indo. Assim que eu pacificar as tribos do norte, voltarei para procurá-los. Não se esqueçam do que eu disse hoje, comentou Esgiat. Posso dizer que os membros da sua unidade de assassinato não querem se separar de vocês. Certifiquem-se de se despedir adequadamente quando chegar a hora. Bly não disse muita coisa. Com isso, Esgiat foi embora. De volta ao salão, Bly imediatamente notou algo estranho nas expressões de todos, exceto na de Cyril. Comandante, o general Esgiat já foi embora? Kelly perguntou cautelosamente. Sim, ela se foi. Por quê? Perguntou Bly, um pouco confuso. Será que, como Esgiat mencionou, todos estavam relutantes agora que souberam que ele seria transferido para o comando dela? Ouvi dizer que você será designado para a unidade do general Esgiat em breve. É verdade? Perguntou Kuromi assim que confirmou que Esgiat havia partido. Provavelmente é verdade, mas nada foi completamente finalizado ainda, respondeu Bly vagamente. Ele ainda não havia assumido o controle total da unidade imperial de assassinato, então não iria revelar seus planos prematuramente. Mas, realisticamente, comandante, transferir-se para o lado do general Esgiat seria uma oportunidade melhor. Nossa unidade não tem muita influência no esquema geral das coisas. Sim, e o general Esgiat está fazendo o que é melhor para você. Não devemos ser egoístas. Será que a comandante Cyril vai se transferir com a comandante Bly? Ainda seria bom se ela ficasse para trás. Embora todos estivessem relutantes sobre a saída de Bly, eles entendiam o raciocínio por trás disso. Além disso, eles não tinham o direito de interferir nos assuntos de seu comandante. Na verdade, era apenas porque Bly havia sido leniente com eles que ousavam expressar suas opiniões agora, sob uma liderança passada. Eles não teriam se manifestado. Kuromi permaneceu em silêncio por um momento. Ele disse que ainda não estava finalizado, mas ela achava que Bly não recusaria tal oferta. Ficar ali só faria dele um alvo maior para retaliações dos superiores. Ela sabia que não deveria ser tão egoísta, mas no momento seguinte, ela agiu por impulso. Não, eu ainda quero ser egoísta. Kuromi de repente agarrou a mão de Bly e o puxou para fora da sala. Ela até o levou diretamente para seus aposentos, garantindo que ninguém mais pudesse ouvir a conversa. Enquanto isso, Chelsea, ainda em sua forma de gata preta, estava pendurada na outra mão de Bly. Comandante, por que está partindo tão cedo? Não disse que sempre cuidaria de nós? Com a porta trancada atrás dela, Kuromi olhou para Bly com uma expressão preocupada. Antes que o general Esgiat pacifique as tribos do norte, por que não derrotamos o Nighthide?
Se obtivermos reconhecimento suficiente do Império, talvez possamos unir as forças do General Esgiat. Chelsea achou isso bastante interessante. Parecia que um bom show estava prestes a acontecer. Ela tinha um pressentimento de que aquela irmãzinha poderia ter certos sentimentos por Bly. Capítulo 59. Bly soltou um pequeno suspiro. Por que vocês estão pensando demais nisso? Eu já disse, ainda não está definido. Preciso de tempo para considerar minhas opções. Kuromi congelou por um momento. O comandante Bly estava pensando seriamente nisso? Algo assim sequer exigiu consideração? Tornar-se representante do General Esgiat era uma oportunidade com a qual muitas pessoas só podiam sonhar. Isso não só eliminaria o fardo de lidar com os oficiais de alto escalão da Unidade Imperial de Assassinatos, como Esgiat também não parecia tão rigoroso com Bly. Aliás, o relacionamento deles até parecia um tanto ambíguo. Da perspectiva de Bly, isso tinha que ser só uma boa notícia, certo? Então Kuromi só expressou uma pequena reclamação. Ela nunca disse que não queria que ele fosse. Seu verdadeiro plano era eliminar o Night Hide antes que ele partisse, garantindo uma grande vitória para a unidade de assassinato. Dessa forma, eles poderiam ter mérito suficiente para negociar com o Império por seu futuro. Era uma chance pequena, mas valia a pena tentar. Então ela não pôde deixar de perguntar. Não é uma ótima oportunidade? Por que você ainda precisa pensar nisso, comandante? É pelo seu bem, respondeu Bly. Acha que eu posso ir embora tão facilmente? Se eu for para o lado de Esgiat, o que acontece com vocês? Eu não me sentiria confortável deixando tudo nas mãos de Seril. De certa forma, ele não estava errado. Reestruturar a unidade de assassinato imperial em uma nova organização já foi uma grande melhoria em relação ao que ela costumava ser. E sinceramente, ele ainda não podia confiar plenamente em Seril. Seu senso distorcido de justiça ainda não havia sido corrigido. Os membros da unidade já haviam sofrido uma profunda lavagem cerebral. E se eles acabassem seguindo a liderança de Seril sem sua influência? Comandante, Kuromi ficou visivelmente comovido com suas palavras. Enquanto isso, Chelsea silenciosamente tomava notas mentais sobre a personalidade de Bly. Um certo nível de gentileza e lealdade. Essas foram as características que ela temporariamente atribuiu a ele. Ela estava começando a entender por que os membros da unidade de assassinato estavam tão relutantes em deixá-lo ir. Eles foram treinados sob métodos desumanos pelo Império, mas Bly realmente parecia se importar com eles. Mas o que ela achou ainda mais curioso foi, ele não estava preocupado com sua própria posição. Ir contra os métodos habituais de treinamento do Império certamente lhe causaria problemas, até mesmo perigo. Agora eu entendo. Eu estava errado em presumir, comandante, disse Kuromi, finalmente se acalmando. Mas esta é uma ordem do General Esgiat. Se você a desobedecer, haverá consequências, certo? Pela primeira vez, ela estava genuinamente preocupada com ele. Provavelmente, admitiu Bly. Eu cuido disso quando chegar a hora. Nesse caso, ainda devemos lidar com o Night Hide o mais rápido possível, insistiu Kuromi. Ela já tinha se decidido. No final, ela acreditava que Bly não desobedeceria às ordens de Esgiat. Em vez de arrastá-lo para baixo, eles deveriam fazer a parte deles. Não precisa se apressar para lutar com o Night Hide, disse Bly calmamente. Você não precisa se concentrar tanto em ganhar mérito. Ele acrescentou. Treine quando precisar treinar, descanse quando precisar descansar. Isso é tudo. Se a unidade de assassinato iniciasse o Night Hide agora, o melhor resultado seria a destruição mútua. O pior, a aniquilação completa da unidade de assassinato. E esse resultado era muito mais provável. Nenhum dos cenários era algo que Bly queria. Mas, Kuromi estava prestes a protestar quando Bly a interrompeu. Desta vez, apenas me escute. Você sempre segue as ordens do seu comandante, não é? Sim, comandante. Eu estava sendo indisciplinado, admitiu Kuromi. Ela percebeu que tinha ido longe demais. Se esta fosse a comandante anterior, ela teria sido punida por sequer ter falado. De qualquer forma, não se preocupe muito. Vou dar um jeito, Bly a tranquilizou. Tudo bem, disse Kuromi com um leve sorriso e assentindo levemente. Ela ainda não estava totalmente à vontade, mas se sentia melhor do que antes. Por enquanto, esse assunto foi resolvido. Kuromi e os outros tinham acabado de voltar do treinamento hoje, então, como de costume, Bly deu a eles um tempo de folga. Isso permitiu que os membros da unidade de assassinato andassem pelas ruas da capital imperial, dando-lhes a chance de observar e entender melhor o estado atual da cidade. Sem reforço regular, os efeitos da lavagem cerebral enfraqueceriam gradualmente. E ao ver a realidade da capital imperial em primeira mão, esse processo só se aceleraria. A ideia de Bly foi, sem dúvida, eficaz. Na história original, Akame só começou a questionar o Império depois de testemunhar grande parte de sua escuridão. Eventualmente, suas dúvidas a levaram a se juntar ao exército revolucionário. Enquanto Bly caminhava pelas ruas com a unidade de assassinato, ele parou em uma barraca de mercado para comprar ingredientes para fazer um mingau nutritivo. Gostaria de saber como está essa família. O filho deles não tinha condições de pagar o tratamento médico, então dei dinheiro a eles. Eles já deveriam ter recebido o remédio. Por que não passamos para ver como eles estão mais tarde? Da última vez conheci algumas jovens que vieram de fora da cidade. Dei a elas algum dinheiro para hospedagem. Espero que já tenham encontrado trabalho. Todos se lembraram de vários encontros de suas férias anteriores. Eles não reagiram muito à visão de civis empobrecidos espalhados pelas ruas. Simplesmente sentiram um pouco de pena e ofereceram pequenos atos de ajuda quando possível. Afinal, o Império lhes ensinara que o sofrimento do povo era causado pelos rebeldes que desestabilizaram a nação. Para eles, ver a pobreza apenas reforçava sua crença na luta contra os chamados traidores. Ouvindo suas conversas, Bly pensou que a percepção que eles tinham do Império ainda era muito ingênua.
Quando serviu como capitão da Força de Segurança da capital imperial, ele viu inúmeros casos de forasteiros sendo enganados, abusados ou até mesmo torturados até a morte. O crime espreitava em cada canto da cidade. Naquela época, ele estava sobrecarregado, lidando constantemente com todos os tipos de incidentes. Durante sua gestão, a segurança da cidade melhorou significativamente. Mas após sua renúncia, ele não tinha ideia de como o novo capitão estava lidando com as coisas. Provavelmente não eram diferentes de Ogre, o anterior. Bly seguiu os membros da unidade de assassinato para verificar a família que estava com dificuldades para pagar o tratamento do filho. Chelsea, observando tudo isso acontecer, ficou um pouco surpresa. Os membros da unidade de assassinato realmente pareciam se importar com os menos afortunados. Seria porque eles não eram pessoas inerentemente más? Ou Bly os teria mudado de alguma forma? Capítulo 60. Arredores da capital imperial. Uma cabana de palha em ruínas. Era ali que vivia a família empobrecida. Comparado às ruas movimentadas da capital imperial, a cabana parecia lamentavelmente decadente. E famílias assim, pobres demais para sequer comprar remédios, não eram incomuns na capital. Incluindo Bly e Cyril, toda a unidade imperial de assassinato tinha cerca de 20 membros. A pequena cabana não comportaria todos eles. Parece que aqueles jovens gentis da última vez. Uma senhora idosa, frágil e magra a ponto de ser apenas pele e osso, estava sentada na entrada. O banco sob ela rangia como se fosse desabar a qualquer momento. Vovó, seu neto não estava doente da última vez? Como ele está agora? Ele já deveria estar se recuperando, certo? Kelly perguntou com otimismo na voz. Entretanto, a expressão da velha imediatamente escureceu. Ela hesitou por um momento antes de responder. Agradeço muito a sua gentileza da última vez, mas o remédio que compramos com aquele dinheiro era falso. Meu marido foi exigir justiça e apanhou por isso. Agora, não temos escolha a não ser torcer para que o pequeno Xota consiga se segurar. O quê? Eles realmente venderam remédios falsos para você? Kelly ficou chocada. Uma farmácia vendendo remédios falsificados abertamente e espancando alguém por confrontá-los? Isso estava acontecendo bem na capital imperial? Ninguém estava regulamentando isso? O resto da equipe também achou difícil de acreditar. Isso não é nenhuma surpresa. A capital é muito pior do que você imagina, disse Bly calmamente. Eu trabalhava para a Força de Segurança da capital imperial, então sei disso melhor do que você. Ao ouvir isso, o grupo ficou em silêncio por um momento, então seus pensamentos rapidamente se voltaram para os rebeldes. Isso deve ser obra dos rebeldes, certo? Se não fosse por eles, o Império não estaria nessa situação. Exatamente. É por isso que temos que lutar contra eles, para restaurar a ordem. Precisamos provar nosso valor com conquistas reais. Caçar feras perigosas todos os dias não nos trará nenhum reconhecimento do Império. Ao ouvir essas palavras, a velha pareceu confusa. Isso não tem nada a ver com os rebeldes ou com o exército revolucionário, tem? Meu marido disse que a farmácia só ousa agir de forma tão descarada porque tem ligações com um alto funcionário da capital. Naquele momento, um velho curvado saiu lentamente da cabana. Seu corpo estava coberto de feridas visíveis, grosseiramente enfaixadas com materiais improvisados. Felizmente, seus ferimentos não foram tão graves. Caso contrário, ele não conseguiria sair da cama. Vocês devem ser todos jovens que vieram de fora para se alistar recentemente, certo? O velho tossiu, cruzando as mãos atrás das costas. O estado atual da capital imperial não tem nada a ver com o exército revolucionário. Quando o primeiro-ministro anterior estava no poder, as coisas eram muito melhores do que agora. Cough, cough. Ele respirou fundo e acrescentou, para ser sincero, eu só queria que o exército revolucionário derrubasse aqueles oficiais poderosos que não se importam se o povo vive ou morre. Assim, pelo menos teríamos uma chance de sobreviver. Você não tem ideia de quantas pessoas morreram de fome este ano. Kelly e os outros ficaram sem palavras. Suas expressões ficaram tensas. A firme convicção que tinham de que os rebeldes eram a raiz de todo o mal começou a vacilar, mesmo que apenas ligeiramente. Bly, que estivera em silêncio o tempo todo, permaneceu assim. Sabia que palavras por si só não seriam suficientes para fazê-los mudar de ideia. Precisavam ver a verdade com os próprios olhos, testemunhar em primeira mão o que realmente estava acontecendo. Só então os efeitos da lavagem cerebral começariam a passar. Onde fica a farmácia? Nós vamos te ajudar a conseguir justiça. Kuromi falou indo direto ao ponto. Ela não estava apenas tentando resolver o assunto, ela também queria descobrir o que realmente tinha acontecido. Talvez seja melhor esquecer. A velha parecia preocupada. Isso não vai te ajudar em nada. Pode até te colocar em perigo. Tudo bem, só nos diga. Eu era o capitão da Força de Segurança da capital imperial e não posso simplesmente ignorar algo assim. Bly falou firmemente. Isso mesmo. Deixe conosco. Cyril, ex-vice-capitão da Força de Segurança da capital imperial, apresentando-se para o serviço. Cyril declarou segurando o couro em seus braços, seu rosto irradiando entusiasmo justo. O antigo capitão? Espera, você é o capitão Bly? O velho reagiu de repente, arregalando os olhos ao perceber o que havia acontecido. Embora nunca tivesse conhecido Bly pessoalmente, a reputação do capitão já se espalhava há muito tempo pela capital imperial. Todos conheciam o íntegro e justo capitão Bly. Infelizmente, seu mandato foi breve. Ele chegou repentinamente e saiu com a mesma rapidez. Sem ele, a Força de Segurança retornou rapidamente ao seu antigo estado corrupto. Agora, não só o capitão Bly reaparecera diante dele, mas também o vice-capitão Cyril. E eles se ofereciam para ajudar. O velho achou difícil de acreditar.
Sou eu, Bly confirmou com um aceno de cabeça. Entendo. Eu realmente não consigo aceitar essa injustiça. Vou te levar lá agora mesmo. Um fogo acendeu nos olhos do velho, seu cansaço foi momentaneamente esquecido. Ao ouvir que era o Capitão Bly, até a velha parou de tentar dissuadi-los. Porque se eles não tomassem o remédio logo, o neto provavelmente não sobreviveria ao dia seguinte. Eles chegaram à farmácia. Por que diabos tem tanta gente assim de repente? Espera, não é o velho da última vez? Parece que ele trouxe reforços para causar problemas. Ele tem muita coragem. Um velhote enrugado e tolo como ele ainda tem coragem de arrumar confusão? Desta vez, vamos cortar os braços e as pernas dele para que ele não seja mais um problema. Espera aí. Aquelas pessoas. Olha as roupas delas. Tem alguma coisa errada. E aquele rapaz ali na frente. Parece que já o vi em algum lugar antes. O que há para ter medo? Aquele homem está lá em cima agora, discutindo negócios com o chefe. Com ele por perto, não importa quem sejam essas pessoas. Os funcionários da farmácia imediatamente ficaram cautelosos com Bly e seu grupo. No entanto, estava claro que nenhum deles o havia reconhecido ainda. Ouvi dizer que você vendeu remédios falsos e machucou esse velho. Devolva o dinheiro, e nem pense em pular a indenização. Kelly foi direto ao ponto. Ah? Seu pequeno bastardo, está tentando brincar comigo? Um dos trabalhadores zombou e caiu na gargalhada. Em instantes, homens corpulentos surgiram de todas as direções, cercando o grupo de Bly. Claramente, eram os capangas pessoais da farmácia. Seus movimentos ensaiados deixavam claro que não era a primeira vez que recorriam à intimidação e à violência. Vender remédios falsos, pressionar os fracos, era tudo normal. Cyril, enquanto isso, lutava para se conter. O desejo de executar a justiça ardia em seus olhos, sua expressão se contorcia de ansiedade. Aqueles bandidos chegaram na hora certa. Ajoelhe-se e implore o quanto quiser, isso não vai te salvar. Bata neles até a morte. O trabalhador berrou. Mas foi nesse momento que o tal figurão desceu do segundo andar. Vendo a confusão, ele franziu a testa. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Lord Collie, são só uns idiotas que não sabem o seu lugar. Vamos lidar com eles agora mesmo. A arrogância do trabalhador imediatamente se transformou em bajulação no momento em que ele se dirigiu a Lord Collie. No entanto, no momento em que Collie teve uma visão clara dos rostos de Bly e Cyril, sua expressão congelou. Seus óculos quase escorregaram do nariz de puro choque. Então, num piscar de olhos, ele se virou e deu um tapa no rosto do funcionário. O estalo estridente ecoou pela farmácia. Seu completo idiota, você ao menos sabe o que diabos está dizendo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.